Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite caía lentamente sobre Chicago, envolvendo a cidade numa tensão quase palpável. Sirenes soavam ao longe, misturando-se às vozes de centenas de manifestantes reunidos em frente ao prédio administrativo. Não era um tumulto. Ainda não. Era uma multidão cansada e determinada, ali para exigir justiça após mais um erro policial, recebida com um muro de silêncio. Entre eles estava Marcus Reed. Com o capuz escuro e a mochila a tiracolo, ele observava a cena calmamente. Marcus não era provocativo nem violento. Estudante de direito, ainda acreditava que a lei podia proteger os desamparados. Viera sozinho, sem dizer uma palavra ao pai, como sempre. Não queria ser filho de alguém, ele só queria ser um cidadão comum. A poucos metros de distância, atrás de uma proteção de plástico transparente, o agente Ethan Walker cerrou os dentes. Era sua primeira grande operação de campo. O barulho, a multidão, os gritos, tudo fazia sentir que estava perdendo o controle. Seu superior lhe dissera: mostre que você sabe lidar com a pressão. Então Ethan queria se exibir. A qualquer custo. Um projétil cai no chão. Um simples copo de plástico. Mas em meio à confusão, isso basta. Dispersão imediata. Alguém gritou no rádio. Ethan não tentou entender. Não olhou para os rostos. Levantou a mão, acionou a bomba e a apertou. Um sibilo agudo rasgou o ar. O gás lacrimogêneo se espalhou como uma nuvem tóxica, engolfando a rua em segundos. Gritos substituíram os slogans. Os olhos ardiam. Os pulmões pareciam estar se fechando. Marcos sentiu a dor atingi-lo com toda a força. Sua visão ficou turva. Ele caiu de joelhos, as mãos tremendo, buscando ar que já não existia. Ao seu redor, pessoas corriam, empurravam, entravam em pânico. Alguém gritou o nome dele. Então a escuridão. Enquanto isso, a quilômetros de distância, em um escritório mal iluminado, o chefe de polícia James Reed ainda trabalhava até tarde. Casos em aberto, decisões difíceis a tomar. Ele não fazia ideia de que, naquele exato momento, seu único filho lutava pela vida sob o peso da própria força policial. Um erro acabará de ser cometido. Um erro que arruinaria carreiras, destruiria certezas. E para revelar uma verdade que ninguém estava preparado para encarar. Porque o policial que acabará de usar gás lacrimogêneo ainda não sabia que tinha como alvo o filho do chefe de polícia. Marcus Reed acordou em um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo bip constante de um monitor cardíaco. Suas pálpebras estavam pesadas. Sua garganta ardia. Cada respiração a fazia lembrar da dor do dia anterior. Uma enfermeira percebeu seu movimento e se aproximou imediatamente. Com calma, você está no hospital. Você inalou muito gás lacrimogêneo. Marcus assentiu fracamente. As lembranças voltaram em fragmentos. A multidão, os assobios, o fogo em seus olhos, e aquele policial. Ele não resistiu. Ele não gritou. Ele não tinha feito nada. Alguém da sua família sabe? Perguntou a enfermeira. Marcus hesitou por um segundo. Não, não é necessário. Como sempre, ele preferiu administrar tudo sozinho. No outro extremo da cidade, na sede da polícia, um clima pesado pairava na sala de reuniões. Imagens da manifestação eram exibidas repetidamente nas telas. Os policiais falavam em voz baixa. Ninguém ria. O chefe James Reed entra. Imediatamente se fez silêncio. Homem de postura ereta, cabelos grisalhos, olhar penetrante, James Reed não precisava levantar a voz para impor respeito. Observou as imagens em silêncio. Os slogans. A multidão. Depois a nuvem de gás. Para o vídeo, disse ele calmamente. A imagem congelou em um jovem de joelhos, com as mãos abertas e o rosto contorcido de dor. James aproximou-se lentamente. Seu coração afundou. Aquele rosto, ele o conhecia de cor. Volte, murmurou ele. Quadro a quadro, ele reviveu a cena. O movimento apressado do policial. A falta de aviso. O alvo imóvel. James fechou os olhos por um instante. Já não era mais um relatório. Já não era apenas uma estatística. Era o filho dele. Enquanto isso, Ethan Walker preenchia seu relatório calmamente. Ele escreveu com rapidez e segurança. Uso de gás em conformidade com o protocolo. Indivíduo suspeito recusando-se a cumprir as normas. Ele largou a caneta, satisfeito. Para ele, o assunto já estava encerrado, quando um policial bateu repentinamente à porta. Walker, o chefe quer falar com você. Agora. Ethan franziu a testa. O chefe. Por quê? Eu disse agora. No corredor, cada passo de repente lhe pareceu mais pesado. Ele ainda não sabia por quê, mas algo tinha acabado de mudar.
E enquanto caminhava em direção ao gabinete do chefe Marcus Reed deitado em sua cama de hospital, não fazia ideia de que seu nome acabará de ser sussurrado nos mais altos escalões da força policial. Uma verdade estava prestes a ser revelada, e ninguém sairia ileso do que se seguiria. O gabinete do chefe de polícia estava banhado por uma luz fria, arquivos perfeitamente alinhados, uma bandeira americana imóvel no canto, e no centro James Reed imóvel como uma estátua. Quando Ethan Walker entrou, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Feche a porta, disse o chefe sem levantar os olhos. O clique da fechadura soou mais alto do que ele imaginava. Sente-se, policial Walker. Ethan obedeceu, tentando manter uma postura confiante. Chefe, se isso se refere à noite passada, eu segui o procedimento padrão. A multidão estava se tornando hostil. James finalmente olhou para cima. Um olhar atento, profundo. Um olhar que não atacava, mas que julgava. Interessante, respondeu ele calmamente. Ele apertou um botão no controle remoto. O vídeo da câmera corporal de Ethan apareceu na tela da parede. A imagem estava ligeiramente tremida. Conseguíamos ouvir os gritos. Então, a voz de Ethan. Recuem! Recuem! Mas nenhuma intimação clara. Sem contagem regressiva. Apenas o gesto. O assobio. A nuvem. James avançou o vídeo quadro a quadro e parou no rosto de Marcus enquanto ele estava ajoelhado. Diga-me, agente Walker. Ele fez uma pausa. De que forma esse homem representava uma ameaça imediata? Ethan engoliu a saliva. Ele estava no meio da zona, chefe. Eu julguei que... Você tem juiz. A voz de James não era alta, mas interrompeu abruptamente qualquer tentativa de justificativa. Em seguida, ele pegou uma pasta bege e a colocou sobre a mesa. Leia o nome. Ethan baixou os olhos. Marco Reed. Ele deu de ombros. Sim, esse é o problema. James inclinou-se lentamente em sua direção. Olhe para mim. Ethan olhou para cima. Marcus Reed é meu filho. O mundo de Ethan pareceu desmoronar. Esse seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. No hospital, Marcus estava sentado em sua cama, com uma máscara de oxigênio no rosto. Um médico explicou-lhe que ele poderia ter alta em algumas horas. Você teve sorte. Uma exposição mais longa poderia ter sido grave. Marcus assentiu com a cabeça, mas sua mente estava em outro lugar. Ele havia recebido uma mensagem. Apenas uma. Pai, onde você está? Ele fechou os olhos. Ele sabia o que isso significava. De volta ao escritório, James Reed endireitou a postura. Este assunto não será abafado. Não para mim. Não para o meu filho. Ele apertou um botão no celular. Assuntos internos? Sim. Abra imediatamente uma investigação contra o policial Ethan Walker. Uso excessivo de força. Ethan levantou-se abruptamente. Chefe, por favor. Por favor, sente-se. 2 palavras. E Ethan obedeceu. Você está suspenso a partir deste momento. Devolva sua arma e distintivo ao sair. Ethan permaneceu paralisado. Então ele compreendeu algo terrível. Não era apenas a carreira dele que estava em jogo. Essa era a verdade. O telefone de James Reed não parava de vibrar desde o amanhecer. Jornalistas, advogados, líderes políticos. Alguém vazou o vídeo. Em menos de 1 hora, as imagens da câmera corporal do policial Ethan Walker inundaram as redes sociais. Os comentários explodiram. Uso indevido. Ele não estava armado. Mais uma vítima inocente. Mas um detalhe causou arrepios em todo o país. A vítima era filho do chefe de polícia. Ao mesmo tempo, Marcus Reed estava sentado na sala de espera do hospital, usando óculos escuros para esconder os olhos ainda vermelhos. Jornalistas já estavam tentando abordá-lo. Marcus, é verdade que seu pai interveio pessoalmente? Você foi alvo intencionalmente? Ele não respondeu. Marcus nunca quis ser esse símbolo. Mas agora, ele estava. Num pequeno apartamento na Zona Sul, Ethan Walker assistia à televisão, pálido como um fantasma. Seu distintivo estava sobre a mesa. Seu celular exibia centenas de notificações, todas hostis. O apresentador anunciou. O prefeito exigiu sanções imediatas. Está sendo considerada a possibilidade de uma investigação federal. Ethan deu um soco na parede. Foi apenas um engano, ele murmurou. Mas o mundo já não falava mais em erros. Ele estava falando sobre responsabilidade. Ao meio-dia foi realizada uma conferência de imprensa em frente à sede. James Reed caminhou em direção ao púlpito sob uma chuva de flashes. E chefe Reed, o senhor usou sua posição para proteger seu filho? Gritou um repórter. James Levalamen. Fez-se silêncio. Meu filho não está acima da lei. E nenhum agente também é.
Ele fez uma pausa. O policial envolvido violou os protocolos. Ele será responsabilizado, como qualquer cidadão seria. Um murmúrio percorreu a multidão. Dentro do prédio, a corregedoria apresentou suas conclusões iniciais. Uso excessivo da força. Ausência de uma intimação clara. Falsificação parcial do relatório. A decisão foi tomada como uma guilhotina. Demissão imediata. Ethan Walker foi escoltado para fora do prédio de cabeça baixa sob as câmeras. Ele percebeu tarde demais que o uniforme não protegia contra tudo. Ao cair da noite, Marcus e seu pai finalmente se viram sozinhos na sala de estar da família. James colocou delicadamente a mão no ombro do filho. Desculpe. Não como líder, como pai. Marcus olhou para ele. Só certifique-se de que isso não aconteça novamente. Para ninguém. James assentiu lentamente. Lá fora, a cidade continuava a tremer, mas algo havia mudado. A verdade havia falado. O Tribunal Federal do Condado de Cook estava lotado. Câmeras alinhadas. Bancos lotados. O caso Walker contra o Estado tornou-se um símbolo nacional. Um ex-policial foi acusado de uso excessivo da força. E em frente a eles, um nome que carregava peso, Reed. Ethan Walker entrou na sala, vestido com um terno escuro, com um rosto inexpressivo. Ele já não tinha qualquer semelhança com o jovem agente confiante de antes. Seus ombros estavam curvados. Seu olhar estava desviado. Quando Marcus Reed tomou seu lugar no bar, um silêncio solene se instalou. Você ofereceu alguma resistência? Perguntou o advogado. Não. Você recebeu um aviso claro antes de usar o gás? Marcus olhou para Ethan. Nenhum. As imagens foram exibidas uma última vez. Redução de velocidade. Implacável. O juiz observou a tela por um longo tempo antes de falar. O uniforme confere autoridade. Não há impunidade. O veredicto foi proferido em meio a uma tensão sufocante. Culpado. Ethan Walker recebeu uma sentença suspensa, uma proibição permanente de trabalhar na área da segurança pública e a obrigação de concluir um programa de educação cívica. Alguns protestaram contra a severidade da medida. Outros se dedicam a atrasar a justiça. Mas desta vez a decisão pareceu justa. Ao sair do tribunal, Marcus foi cercado por jornalistas. Marcus, você acha que o veredicto teria sido diferente se você não fosse filho do chefe? Ele pensou por um instante e então respondeu calmamente. Talvez. E esse é exatamente o problema. Algumas semanas depois, James Reed anunciou sua aposentadoria antecipada. Em seu discurso de encerramento, ele declarou: se este caso provou alguma coisa, a justiça deve ser mais forte do que os laços de sangue. A plateia se levantou para aplaudir. Naquela noite, pai e filho caminharam juntos pelas margens do lago Michigan. Sem uniformes. Sem títulos. Sabe, disse James. Você me lembrou por que escolhi esta profissão. Marcus esboçou um leve sorriso. E você me ensinou essa coragem. Às vezes, é preciso deixar a verdade doer. A cidade se iluminou atrás deles. Imperfeito. Barulhento. Vivo. Mas um pouco mais preciso do que ontem.